Já passa de 300 o número de mortos no terremoto que atingiu o México essa semana. E a terra não para de tremer, para desespero de um povo que ainda busca sobreviventes entre os escombros. Mais de 20 réplicas do terremoto de terça-feira já foram registradas em 5 dias. Por que será que a terra treme tanto nessa região? Veja com os enviados especiais ao México, Fábio Meneghetti e Leandro Santana. Essa é a reportagem da semana. Cidade do México, 19 de setembro de 2017. Prédios enormes balançam, feitos gelatina. Do lado de dentro, o alarme de terremoto se mistura ao barulho de luminárias e móveis arremessados de um lado para o outro. Você pensa nesse momento... morri. Dessa vez eu me apavorei muito. O terremoto desta semana no México teve intensidade de 7,1 graus de magnitude, considerado forte. O epicentro foi perto da cidade de San Juan Raboso, no estado de Puebla, cerca de 120 quilômetros a sudeste da capital. Com a estrutura abalada, muitos prédios começaram a ceder. Pelo menos 52 desabaram completamente, apenas na cidade do México. Um forte cheiro de gás que vazava das pilhas de concreto provocou ainda mais pânico. Em seguida, as explosões. A tragédia aconteceu bem no dia em que o México relembrava o terremoto mais mortal do país, que aconteceu exatos 32 anos antes, e trouxe à tona as lembranças de quem viveu a tragédia de perto. Em 19 de setembro de 1985, um tremor ainda mais forte, de 8,1 graus de intensidade, também derrubou prédios e provocou a morte de mais de 10 mil pessoas. Na última terça-feira, além das homenagens às vítimas, civis participaram de treinamentos anti-terremoto, simulações de como agir em caso de emergência, que viraram rotina após a tragédia da década de 80. Horas depois, quando a terra começou a tremer de verdade, com violência, muita gente custou acreditar no que estava acontecendo. O comerciante Roque Polim diz que parecia a reprise de um filme. Se está repetindo a película. Além da triste coincidência de datas, outro detalhe chamou a atenção. Fazia apenas 2 semanas que o México tinha sido afetado por um outro terremoto fortíssimo, de 8,1 graus de magnitude, que deixou quase 100 mortos mais ao sul do país. Afinal, por que no México acontecem tantos terremotos fortes como esses, acima dos 7 graus? A resposta está na localização geográfica. O país está no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma grande área em formato de ferradura, onde acontecem 90% de todos os terremotos do planeta. No caso específico do México, o país está localizado numa região de encontro entre 5 placas tectônicas que funcionam como uma espécie de assoalho do planeta e que estão em constante movimento. Os 2 terremotos deste mês aconteceram porque a chamada placa de Cocos está se chocando lentamente com a placa norte-americana e sendo empurrada para baixo dela. Isso vai acumulando energia nos blocos rochosos. Chega uma hora que as rochas não conseguem suportar tanta energia acumulada e existe uma ruptura, né? E a energia vai ser liberada. Essa liberação de energia a gente chama de terremoto. E ali no México tem essas magnitudes altas porque a energia vai sendo acumulada, muita energia vai sendo acumulada ao longo do tempo.
O especialista alerta que, além dos grandes terremotos, acontecem na região muitos outros que passam despercebidos. No México acontecem 40 terremotos por dia em média, mas a maioria deles não são sentidos. Os dados são alarmantes. Entre os 2 grandes terremotos deste mês, outros 206 de menor intensidade foram registrados pelos institutos de medição. E depois do terremoto desta semana, mais de 20 réplicas foram registradas. Uma delas, na manhã deste sábado, interrompeu as buscas por sobreviventes e assustou os moradores já traumatizados ao sul da capital. Muitos se concentraram nas ruas, ainda de pijama. Nossa equipe também foi pega de surpresa. Eu estou agora no quarto do hotel em que estamos hospedados aqui, na região central da cidade do México, e acordei com essa notícia, do registro de mais um abalo sísmico de 6,1 graus de intensidade. No caso do terremoto de terça-feira, a devastação foi grande, porque o epicentro foi apenas 51 quilômetros de profundidade, ou seja, muito perto da superfície. Outro problema é que a cidade do México foi construída sobre um antigo lago que secou. Com isso, o terreno é mais instável. Os bairros da periferia da capital também foram seriamente afetados. Durante toda a semana, as buscas por sobreviventes mobilizaram bombeiros, soldados do Exército e da Marinha e voluntários. Cães farejadores também trabalharam até a exaustão. Ei! O cachorro está assim porque está estressado, porque já trabalhou bastante, então todos precisam de um momento de descanso. ¿Estas piernas son de Ivonne? Sim. Ok, Ivonne, tranquila. Pelo menos 60 pessoas foram encontradas com vida. O ponto que virou símbolo dessa tragédia foi a escola Henrique Rebsamen, onde 19 crianças e 6 adultos morreram. Outras 11 crianças foram resgatadas com vida. As buscas no local continuam e a equipe da Record TV conseguiu permissão especial para acompanhar os trabalhos. E avançando agora pelo portão de onde fica a escola. O prédio que restou está logo aqui na nossa frente, com várias mensagens, sempre pedindo silêncio, porque é um ambiente muito delicado, de muito trabalho. O prédio que desabou está logo aqui à nossa frente. Uma estrutura de 4 andares, que era inclusive maior do que esta, que ainda resistiu, veio toda abaixo e ficou desse jeito. Agora, o que restou desse prédio só está assim porque foi escorado por essas estacas de madeira, por aquelas barras de ferro. Caso contrário, segundo os especialistas, tudo isso já tinha ficado numa situação pior. Esse local se transformou, além de um ponto de sofrimento, mas também de muita esperança. E é o que move também esses trabalhadores a pensar que lá dentro ainda existem sobreviventes. O presidente Henrique Peña Neto disse que não vai interromper as buscas, já que na década de 80, uma pessoa foi encontrada viva 5 dias depois do terremoto. A brasileira Adriana Manlincônico mora há 23 anos no México. Ela tinha uma escola de idiomas no 3º andar deste prédio, que agora está interditado. Adriana conta que o andar inteiro desabou sobre o piso de baixo. Por sorte, não tinha ninguém ali na hora do terremoto. É muito triste para mim. Foram muitos anos de esforço, de trabalho. É bastante difícil. Adriana estava em outro lugar e viveu momentos de tensão. Olha, a gente pensou que a gente não ia conseguir sair mais. As pessoas que você conversa, as pessoas falam, foi tão forte o terremoto, se sentiu tão forte que todo mundo, estivesse onde estivesse, pensou que não ia conseguir sair mais. O engenheiro José Carrigas tinha escritório no mesmo prédio
Ele conta que ficou tudo destruído, mas desta vez a perda foi só material. No terremoto da década de 80, José perdeu a família inteira. Os pais e os irmãos estavam em casa quando o prédio desabou. Só ele sobreviveu porque na hora estava no trabalho. Mis familiares nunca apareceram. José conta que os corpos nunca foram encontrados. Um trauma que vai ficar para sempre e que foi revivido com o terremoto desta semana. Fernando também reviveu nesta semana um trauma. Ele tinha apenas 3 anos quando o terremoto devastou a cidade na década de 80. Ele estava no jardim de infância e se lembra bem dos gritos. Fernando conta que neste sábado o susto foi grande. Quando houve o alerta, ele saiu correndo com a mulher e o bebê. O tio dele, Manolo, de 53 anos, conta que os frequentes terremotos mudaram para sempre a vida da família. Isso porque alguns parentes assustados foram embora para o Brasil. A repórter Fabiana Oliveira conversou com a família de Manolo, que se mudou para o Brasil. Começou a fazer isso e depois começou a balançar. Aí eu falei, esse prédio vai cair. Um relato que parece tão atual. Os canos de gás começam a estourar e se explodem de um lado, de outro. Mas é a lembrança do que aconteceu há 32 anos. Fernando é mexicano, Sandra brasileira. Os dois se casaram em 1980 e foram morar na Cidade do México. No ano seguinte tiveram a primeira filha, Gisele. Estávamos estabelecidos no México e estávamos bem estabelecidos. A Gisele é muito pequena, estava já na escola. Fernando trabalhava como professor universitário. Sandra cuidava da pequena Gisele e estava grávida do segundo bebê. Os dois nunca pensaram em deixar o México. Até o dia 19 de setembro de 1985. Foi mais ou menos 7h10 da manhã. Eu me estava arrumando para levar a Gisele para a escola. Eu estava meio assim, dando um remédio que ela estava gripada. Para, Gi. Ela falou, mano, não estou me mexendo. E aquele remédio caía no chão. Aí, de repente, as cortinas voavam, as portas abriam e fechavam. De repente eu vi na privada um tanto assim de água, parecia a fonte, começava a sair água da privada, aí eu fiquei apavorado. E a Gi pegou e falou, mamãe, que passa? Falei, tranquilas, um gigante que está jogando com os outros. Eles moravam no último piso de um prédio de 8 andares. E foram 2 minutos que para nós foram 5 horas. Foi horrível. Os 4 sobreviveram, mas ficaram completamente incomunicáveis. Existia celular, mas o telefone acabou. Toda a cidade do México ficou sem comunicação. Sandra não conseguia falar com a família no Brasil. Meu pai foi uma loucura. Eu lembro, eu choro. Ele soube do terremoto, ele ficou sentado num sofá dias, enquanto não conseguiu falar com a gente, chorando. Só através de rádios amadores nós inteiramos que a família da Sandra estava desesperada e queria saber de nós. No meio de toda a confusão, eles saíram da Cidade do México para tranquilizar a família que estava aqui no Brasil. Aí viajamos 220 quilômetros para poder ligar aqui no Brasil e falar que estávamos bem. Sandra, grávida de 7 meses, e Gisele ainda bem pequena, vieram às pressas para o Brasil. Fernando ficou. Ele se juntou às brigadas que ajudaram vítimas do terremoto. Ao todo, 10 mil pessoas morreram. 70 mil ficaram feridas. 30 mil prédios desabaram. O terremoto de 85 foi o maior já registrado na história do México e um dos piores da história recente do mundo.
Como um terremoto pode acontecer exatamente na mesma data, no mesmo lugar e com a diferença de pouco mais de 3 décadas? Ter acontecido assim no mesmo país, num ciclo perfeito, né? Um aniversário de 32 anos de um evento anterior, foi uma simples coincidência. Para a família Thier, o terremoto dessa semana trouxe à tona lembranças que eles tanto tentavam esquecer. E o mais difícil para a gente, eu acho, é ver nesses momentos, né, que coincidentemente 32 anos depois ter outro terremoto, é se preocupar novamente com a família. O casal nunca mais pensou em voltar ao México. A filha mais velha é Gisele Thier e cresceu no Brasil. Se tornou uma atriz de sucesso. Assim eu te torno meu marido. Mayele Thier era o bebê que a Sandra carregava na barriga quando fugiu da tragédia. Hoje ela trabalha como jornalista da Record TV. Esse terremoto, se não tivesse acontecido, a nossa vida seria completamente diferente. A gente sabe disso. O filho mais novo do casal, Fernando, que nasceu aqui no Brasil, nunca escondeu a vontade de morar no México. Então você tem vontade de morar no México? Eu tinha. Quando eu era pequeno, eu sempre quis. Mas não sei, mas eu sempre falei pra eles, por que a gente não vai pra lá? Vamos voltar por causa do meu pai, a família dele, mas eles acho que quiseram. Nos últimos 32 anos, o México se modernizou e sempre esteve em alerta para os novos terremotos. O tremor dessa semana mostrou que os investimentos funcionaram. Apesar dos estragos e das mortes, os números foram muito menores do que os registrados em 85. Muito se avançou na questão da engenharia civil e muito principalmente também no treinamento das pessoas. As pessoas saberem se comportar no momento de um terremoto é muito importante, que acaba ajudando a salvar vidas.